pessoal! Seja bem-vindo ao canal Pandora Espiritualidade. E para quem não me conhece, eu chamo Evelyn. E bom, pessoal, nós falamos muito sobre o tema espiritualidade, para a busca do conhecimento, a nossa evolução. E hoje nós vamos falar sobre TCI, Transcomunicação Instrumental, que estuda a comunicação entre os vivos e os mortos, através dos aparelhos eletrônicos. Então, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso canal Sônia Rinaldi. Olá, Sônia, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Oi, Evelyn. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E oi aí para todos. Podemos começar. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, é um grande prazer. Sônia é especialista em TCI, né? E dedica a sua vida à comunicação, né? Transcomunicação. Sônia, como surgiu o seu interesse pela transcomunicação? Conta um pouquinho para nós. Bom, na verdade, faz bastante tempo que... bom, tem uma história um pouco longa, mas vamos encurtar, né? Assim, como eu tinha sido... Eu frequentei escola de freiras quando era criança, né? E tinha aquele negócio todo do catolicismo e aquela visão religiosa, que, na verdade, não me atendia muito, né? Eu ficava pensando que aquela coisa não tava assim, fechando, né? E então, quando eu tinha uns 17, 18 anos, mais ou menos, eu um dia passando numa rua lá, vi lá que tinha um centro espírita, aliás, era um centro de Umbanda, na verdade, e eu falei, vou ver o que é isso aqui. E porque, no fundo, eu pensava o seguinte: se a gente gasta uma vida toda digamos, seguindo os princípios filosóficos e a visão de vida que normalmente a religião dá para você. E daí eu ficava pensando, e se a gente pega o caminho errado? De repente você vai por uma religião e você descobre que o troço não é verdadeiro, entendeu? Aí vai ser um tempo perdido de vida, né? De repente, você, com 40 anos, 50 anos, você fala, puxa vida, então isso aqui não existe? E então eu queria, assim, tipo, ter certeza, antes de escolher qualquer coisa, eu sentia que eu tinha que escolher uma linha filosófica na minha vida, e o catolicismo não era bem aquilo que eu queria. Então, daí que eu conheci um instituto de pesquisa, eu já tinha 22 anos na época, e aí foi que, a partir desse instituto, que eu conheci a transcomunicação, e aí falei, poxa, se isso for real, me interessa, porque, sabe, não se trata de apenas coisas que... uma coisa de crença, uma coisa assim que te falaram que está escrito num suposto livro sagrado. Eu queria uma coisa concreta, entende? Eu falei, então, se esse negócio de gravar vozes funciona, então é comigo mesmo, né? E aí foi que eu comecei. Mas foi por esse motivo, para não pegar o caminho errado, entendeu? Sim, sim. Muito legal, né? E me diz uma coisa, quais são os principais objetivos da pesquisa em TCI? Então, hoje eu diria que tenho, claro, uma visão bem diferente da que eu tinha na época. Na época, o objetivo era saber se era verdade, né? Se gravando os mortos poderiam falar. Eu já achei que isso na época era muito importante. Eu achava, na verdade, que a transcomunicação era isso, a comunicação com os mortos. Com o desenvolver da minha pesquisa, eu descobri que existem muitas outras portas que até nem têm chegado muito nas pessoas, embora eu publique tudo, mas nem todo mundo acompanha tão de perto para saber que existem, digamos, portas que ninguém imagina, como, por exemplo, a comunicação com vivos. Não é só a comunicação com os mortos, né? A comunicação com vivos que podem estar, por exemplo, em coma,
uma pessoa autista, uma pessoa que é portadora de Alzheimer, todos eles têm a possibilidade de se comunicar, sendo transportado para a estação enquanto dormem, né? E eu fiz vários testes sobre isso, na verdade não fui eu que inventei, Kardec já falava da possibilidade da comunicação com vivos. Então essa é uma porta assim, muito importante, porque a medicina pode virar de ponta cabeça com isso, e deverá mudar, entendeu? Principalmente certas especialidades, como a psiquiatria, por exemplo, que hoje ainda não enxerga o espírito, a consciência, na verdade, até nem gosto muito de chamar de espírito, né, porque dá um teor assim meio religioso, mas a consciência da gente. Então, a nossa consciência, no momento em que isso for muito comprovado, exaustivamente comprovado, e se assumir isso como uma verdade, a psiquiatria tem que mudar de ponta cabeça, porque, sabe, daí você não trata quase o físico mais, mas trata é assim, tipo assim, é como você tem um trem e você tem um maquinista. Hoje em dia, a turma só vê o trem, e não vê e o maquinista que é o X da questão, né? Verdade. Então, essa é uma porta, por exemplo, que quase não é abordada. Outra porta é a comunicação dos animais, a comunicação com extraterrestres, com ultraterrestres. Então, hoje, o objetivo da pesquisa na verdade, ver tantas quantas portas a gente conseguir a saber que é possível, e, em paralelo a isso, ajudando as pessoas, né? Então, são duas... o voo vai com duas asas, né? A asa da ajuda para as pessoas e a asa do objetivo, assim, de melhorar a comunicação com o outro lado, não importa que porta que se esteja usando, né? Qualquer tipo, mas principalmente da comunicação com os mortos. A gente percebe que essa comunicação ela está evoluindo cada vez mais, né? Com certeza. A gente percebe que eles buscam trazer muito mais evidência, muito mais comprovações, né? De lá tempos atrás, que era um pouco mais difícil, hoje já existe uma facilidade, né? Com os aparelhos, a tecnologia. Com certeza. Né? Eu que sei. Exato. A fase difícil, né? Eu imagino, a jornada devia ter sido muito difícil, né? Do início. Era cansativo, era uma prova mesmo. Inclusive, ainda deve estar sendo difícil, porque até outra pergunta que eu ia falar, diante de tantos registros de gravações de vozes há mais de 100 anos, né? E atualmente a transimagem, que está sendo cada vez mais evidente, né? Mais incrível, que você vem trazendo para nós. Por que a TCI ainda é tão pouco conhecida, né? Olha, sabe o que acontece, Evelyn? Eu hoje tenho certeza do seguinte, e o que a gente faz, na verdade, é uma parte de um projeto gigantesco, né? Esse projeto não é nosso, esse projeto é do outro lado. É como se a gente conhecesse realmente a ponta do iceberg, né? A parte realmente importante ainda não apareceu. E por que é assim? Porque tem que ser assim, entendeu? Porque nada sai do controle. Eu tenho certeza que esse projeto ele é muito bem administrado pelo outro lado, entende? Quer dizer, são vários níveis de entidades que participam e passam instruções e que fazem todo o possível para esse canal conosco aqui na Terra se abrir, mas eles também sabem da necessidade de ir devagar, porque não adianta hoje, por exemplo, hoje, exatamente hoje, isso chegar como uma verdade universal. Isso aí seria um malefício para o planeta, porque isso botaria a maior parte das pessoas assim se questionando o que aconteceu, né? Então isso não seria uma ajuda hoje. Então eles têm uma caminhada, um momento certo, e então acho que é importante que
não muitas pessoas conheçam, que é inclusive para dar tempo para a gente poder avançar e poder, digamos, preparar, que na verdade o que vale é o outro lado, né? Então, eles é que têm que se preparar para o momento certo poder expandir. Então, nesse meio tempo, eles precisam fazer muitos testes, né? Para poderem ajustar, acertar, porque a coisa não é fácil para o lado deles. Se para nós é um pouquinho difícil, para eles é extremamente complicado. Então, digamos, para eles testarem é assim fundamental. Então, é por isso que ainda não é de conhecimento tão público. É a questão da evolução humana, né? Porque lá Exato. eles têm uma tecnologia muito mais avançada que nós, né, Sônia? Com Muito, certeza. muito mais Então, não avançada. adianta hoje eles quererem fazer a mágica, porque as pessoas hoje entenderiam tudo errado, sabe? Ou não entenderiam, ia ser um caos, né? Então, vamos dar tempo ao tempo. Não, como eu te falei, é um projeto muito bem gerenciado, então, na hora certa, as coisas vão acontecer. Com certeza. E, atualmente, quais são as técnicas utilizadas para a transcomunicação? Tem como você citar algumas? Então, na verdade, quer dizer, eu só posso falar assim do meu trabalho, né? Sim. Eu, na verdade, mudo, acho que não tem 2 vezes que eu repita a mesma forma que eu gravei anteriormente, ajustando, acrescentando alguma coisa. Estou perdendo o Toda sinal. hora eu estou mudando, mas as últimas coisas que eu tenho usado, que tem dado muito resultado, eu tenho ficado muito nas transimagens, porque eu acho que, bom, primeiro assim, tipo um pouco intuitivo, né? Seguir com transimagem e menos com as vozes. Provavelmente porque a transmissão das imagens é muito mais complexa. Então, se eles conseguirem dominar isso, a parte do áudio vai na carona, entende? Vai na boa. Então, eu tenho trabalhado muito com imagem. E uma coisa que eu tenho usado muito é vapor, né, de umidificador, desses comuns, assim, que qualquer farmácia vende, e tem dado resultados, assim, fabulosos, né? Então, o que eu mais uso ultimamente é o umidificador, mas sempre ainda incluo alguma coisa nova, luzes, mudo as luzes, enfim. Enfim, eu estou sempre mudando, mas basicamente o umidificador foi a último estágio. Legal. Não, boa noite já, né, para o pessoal aqui já chegando, Márcia, Wagner, Charles, Rosana, Jean, aos que estão chegando por agora no canal, sejam muito bem-vindos. Elaine, Nina, deixa eu ver aqui mais, Visões do Além, Marcelo, Chames, sejam todos bem-vindos, Rivaldo, salve, salve, meus amigos, Nícia, Rosana, sejam todos muito bem-vindos. Logo, logo eu vou abrir um pouquinho para vocês fazerem perguntas para a Sônia. Eu vou pegar aqui também, Sônia, algumas imagens, transimagens, né? Para poder mostrar para o pessoal. A incrível, parece fotografia, que eu fico admirada com essas transimagens. Os caras são bons. Sim, é muito lindo mesmo. Você fica emocionada, Sônia, com os resultados? Não, eu fico assombrada. Assombrada! Não, brincadeira. Eu falo assim, não, meu Deus do céu, como que pode, né? Eu fico me questionando se a gente merece tanto, porque as pessoas às vezes veem só a transimagem e não imagina a tecnologia que tem que estar por trás disso.
Então, sabe, só tecnologia já implica em serem seres assim de altíssimo nível, sabe, com um nível de ciência que é muito superior ao nosso. Então, eu fico assim meio que assombrada, né? Falando, ai, meu Deus, que maravilha. Então, o tempo da emoção passou, agora eu fico mais assim, nossa, uau, é muito Olha show. aí, não é incrível? Olha isso, é muito incrível. Né, dá para ver perfeição, né? Os olhos, o nariz, os dentes, a cor, né, Sônia? Exato. E são Isso tudo testes basicamente no vapor. no vapor. Quanto tempo, Sônia, demora para você conseguir esses resultados? Você leva um dia ou um Não, dia a inteiro? coisa é meio. Bom, sabe, se eu conseguisse, na verdade, fazer só o que eu quero, seria ótimo, porque seria, assim, andaria para caramba, mas não dá, é aquela tua história que tem 10 mil outras coisas que a gente tem que fazer em paralelo, né? E toda hora tem que interromper, mas enfim, mas cada gravação que eu faço, normalmente, vamos supor, eu gravei há mais ou menos uma semana atrás. O gravar é o simples da história, né? O complexo é depois examinar quadro a quadro e separar tudo, ver que fenômeno eles estão provocando, o que eles estão criando, o que eles estão trazendo de novo, e, obviamente, documentar tudo isso, porque o objetivo é mesmo deixar tudo registrado, né? Então, demanda um tempo enorme. Então, cada gravação, normalmente, acaba dando 2, 3 revistas, né? Revistas eletrônicas, às vezes com 60, 80, 100 páginas. Então, é um trabalho muito intenso depois de cada gravação, né? Então, por exemplo, essa gravação que eu fiz na semana passada, eu gravei para duas pessoas, né? Uma é uma senhora que perdeu 2 filhos, e a outra é uma senhora que perdeu a mãe. E eu estou trabalhando já faz uma semana. Uma das revistas já está pronta, a dos rapazes que faleceram, né? Para essa mãe, essa é americana, e a outra é brasileira. Então demanda muito tempo, sim, sabe? Mas tudo faz parte, né? Porque gravar é a parte fácil da coisa, né? Depois é que o negócio fica difícil, mas sempre. Eu gosto tanto que eu nem me canso, né? Mas aí você prepara todo o seu estúdio, é estúdio que você chama, o local? Essa bagunça que você está vendo aí atrás. Eu sempre penso, ai meu Deus, um dia eu tenho que pôr isso aqui em ordem, mas é complicado, sabe? Ou é uma coisa ou é outra, ou eu ponho em ordem ou eu trabalho, então eu prefiro trabalhar. Mas eu chamo isso aqui, esse espaço de laboratório, mas na verdade é uma das dependências da casa, e tudo rola aqui, né, nesses anos todos. E quando você tem a transimagem de algum parente, essas pessoas inicialmente elas te procuram? Na verdade, quer dizer, tem 2 tipos de situação. Uma situação em que, por exemplo, quando eu faço as gravações, além dos falecidos que a gente está querendo ter notícias, também aparecem muitos, 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 que eu chamo de desconhecidos, porque simplesmente não é ninguém que a gente está esperando e tal. Então, o que eu faço? Eu publico todos eles, os conhecidos e os desconhecidos, e a gente divulga. E aí, daí que acontece? Daí um monte de mães no exterior que acompanham, né, as publicações, me contactam e mandam a foto para dizer, olha, eu identifiquei, aquele lá é meu filho, e tal, e tal. Então, as mães, às vezes, me procuram porque já reconhecem, já identificaram uma transimagem, essa é uma possibilidade. E a gente, normalmente, depois publica também o caso da identificação. Ou eu também tenho feito muitas gravações para o pessoal que está no meu Patreon,
que me ajuda e aí eu também ajudo eles, né? Então, os casos que a gente vai gravando, que nem esse do Bill, por exemplo, que você está mostrando agora, é de uma senhora que faz parte lá do Patreon e ela perdeu o marido e tal e tal. E É incrível, né? ele está super rejuvenescido, bem interessante esse caso. Sorrindo, né? Trazendo alegria de que está bem, né? Conforto, né? Sim, com certeza. E, nossa, é sempre um alívio, né, para o nosso lado, né? Ver que o falecido, principalmente, assim, eu tomo muito em consideração a perda de filhos, porque, embora todas as perdas sejam Difícil, dolorosas, a de filho é, ainda mais dependendo, claro, da circunstância, e eu tenho atendido muitos americanos, e lá você não imagina o índice de suicídio de jovem, sabe? Coisa assim de rapaziada de 14, 15 anos se matando, entendeu? Então, você imagina, os pais ficam assim, né, falando sozinhos, né, porque você imagina, você cria um filho e o cara simplesmente se mata, sabe? É bem complicado. Então, tudo isso aí, claro, serve de não só de conforto, mas também de lição para entender um pouquinho a vida, né? Como que as coisas funcionam e tal. Ó, esse rapaz mesmo que você está mostrando agora, ele se suicidou com 27 anos. O Alejandro é novo, americano muito também. novo, né? Pois é, sabe? Por exemplo, tem um caso que eu não sei se por acaso está na sua lista aí de apresentação, que o garoto ia fazer 14 anos e se matou também. Aí você se pergunta, mas que raio de problema tem uma criança de 14 anos, né? O Alejandro apareceu como ele era quando ele era criança, ó, essa É, transimagem é dele é bem incrível. criança, que a mãe reconheceu, obviamente. Sim, E lindo, foi um né? caso assim muito, muito interessante esse caso. Claro, na revista está completo lá e tudo, mas nossa, o que ele, digamos, trouxe de ensinamentos foi assim um negócio absurdo, sabe? Inclusive, é, claro, eu sou a primeira que aprendo, né? E uma coisa assim que eu tenho observado com esses tantos suicidas é que, no mais das vezes, eles não têm culpa, eles não é uma opção deles. Existe muita influência espiritual na maior parte dos casos, sabe? Digamos, algum espírito que se vê no direito de atormentar a pessoa por algum motivo do passado, Sim. induz a que a pessoa se suicide. Esse é o maior comum nos casos de suicídio. É uma coisa assim alarmante a influência que o plano espiritual De obsessores? de obsessores e tudo agem sobre Sim, as pessoas, sabe? Mas, claro, isso não acontece gratuitamente. Na sim, verdade, é lógico que essas pessoas têm a ver entre si por algum elo do passado e entra na cobrança e é complicado. Mas isso tudo é um aprendizado muito grande, né, para todo mundo. sim. Eu pausei aqui, que eu lembro que quando eu estava fazendo essa gravação, você chegou a comentar da percepção que você teve da tristeza, do choro, da tristeza dessa transimagem. E Ele que, na verdade, a tristeza do perdão, né? Que muitos também buscam o perdão, né? Das sim, suas sim. atitudes, para poder seguir em paz, para poder dar continuidade, né? No caso Esse é um bom exemplo. sim, sim, o Alejandro, a gente nota que ele está chorando nessa, é uma criança chorando, né? E, de fato ele tinha assim vamos dizer, um super interesse em se comunicar com a mãe que pediu, né, esse contato, porque, claro, ele tendo se suicidado, aliás, acho que quase todos os casos de pais de suicidas
é imaginar onde foi que eu errei, né? Sempre os pais vão achar a culpa é Sim, minha, meu filho se matou por causa minha, entende? sim. Então, o Alejandro tinha essa preocupação de, de pedir perdão para a Dela mãe. não se culpar, né? Dela não... Exatamente, e passou, inclusive, toda a história dele veio à tona, explicando, na verdade, o porquê que ele fez isso, enfim. Então, foi, assim, muito elucidativo, e a mãe dele, nossa, inclusive, ela é uma das minhas voluntárias lá nos Estados Unidos, e, nossa, ela, sabe, passou a respirar de volta, porque, sabe, estava na garganta, o filho se matar com 27 anos, meio que recém-casado, sabe? E com um filho de 2 anos. Quer dizer, não fazia sentido nada daquilo, entende? Então, Sim. foi assim um alívio gigantesco para a mãe dele ver e tudo que aconteceu nas imagens dele. Ela conseguiu superar essa dor, essa perda através da transimagem? Sim, Ou na é... verdade, com as explicações que o Alejandro, e com as imagens e tudo, toda a que levou ele a fazer isso, entende? Então, para ela foi assim um alívio assim descomunal, né? Incrível, né? Aí tem essas outras imagens, né? Essas imagens que você está mostrando fazem parte de uma gravação, uma loucura, mais uma que eu fiz, que eu falei, bom, eu quero ver se o outro lado dá conta de fazer, trabalhar em grande número. E aí Em... eu me ofereci para gravar com esposas que perderam filhos, desculpa, esposas que perderam maridos, e 25 pessoas se apareceram, né, que tinham perdido o marido, 25. Daí eu tive que fazer, né, a gravação para os 25 maridos. Então, esses que você está mostrando são maridos dessa leva aí. Foi uma loucura, que eu trabalhei que nem um cachorro, né? Porque foi muita coisa. Eu esperava Eu que imagino. chegasse umas 5 ou 6, entendeu? Mas, olha, essa Mas imagem é no muito bonita. final sempre dá tudo certo, né? Ah, tem que dar, minha filha, tem que dar. Como você acredita que essa transimagem, como você acredita que para o espírito, como eles conseguem trazer a imagem deles? Então, veja só, Espiritualmente, será que eles chegaram a te explicar na verdade, uma intuição? sim, na verdade eu sei mais ou menos como que a coisa funciona, mas é uma tecnologia que não existe ainda aqui na Terra, então é sempre meio complicado de abordar. Mas, na verdade, a gente ainda fala em transmissão, né? Transmissão de imagem, transmissão disso, daquilo. Na verdade, o processo de transmissão não ocorre mais. Na verdade, eles fazem uma interferência técnica, é diferente. Quando você fala em transmissão, você vai sempre imaginar alguma coisa que sai de um canto e vai fazer um caminho e vai chegar no outro ponto, né? Então, houve uma transmissão. No caso das transimagens e dos áudios também, eles não fazem mais esse processo, por motivos até que o Dr. Haldiv explicou numa comunicação que ele fez, que está também no nosso site. E então o que acontece? É uma interferência técnica, né? Na verdade, eles atuam sobre a fumaça, sobre o vapor, sem transmitir nada. Na verdade, eles estão interferindo sobre o vapor lá no lado deles. É uma tecnologia bastante sofisticada, que não existe aqui ainda, embora a física terrestre já meio que engatinha para imaginar que isso seja possível. Mas ainda aqui está engatinhando nessa tecnologia, mas é o que eles fazem. Sim. E aí você acredita que eles fazem essa transmissão de lá para cá?
eles não vão até o seu local, até o local para fazer A interferência, exato, não, eles ficam no espaço deles, eles não acessam aqueles, não estão. Tanto que, há bastante tempo atrás, eu tinha. Tem até hoje ainda uns aparelhos que medem o campo eletromagnético do ambiente. Então, esse medidor, ele se altera quando existe algum aparelho ligado e tal. Tanto que quando a gente vai começar, a gente tem que primeiro descontar o que já está ligado, porque a gente ia precisar, obviamente, dos equipamentos, para ver se alguma coisa a mais entrava nessa interferência eletromagnética aqui do ambiente, né? E a interferência é zero. Esse mesmo tipo de medida foi feita também na Itália, com o transcomunicador Marcello Bacci, e também deu zero. Ou seja, eles não estão aqui, eles não atuam aqui, eles atuam no espaço dele, a coisa é transmitida simultaneamente, ou de minhoca, enfim, puramente técnica, eles não estão aqui. Entendi. Tecnologia deles é como se eles fizessem meio que um portal. Não. Eles usam buracos de minhoca, né? Como diz na física, fazer transmissão de dados. Na verdade, existe uma interferência de dados, né? Quer dizer, na verdade. Que incrível, né? Eu mais ou menos vi como que eles trabalham o espaço lá, a estação lá é uma coisa gigantesca, né? É uma coisa assim fabulosa, né? Fora os gênios que estão lá, né? A transcomunicação em rádio, em voz, também é a mesma coisa. E em gravação de voz também é a mesma coisa. Então, tanto que... Pode falar. Tanto que, na verdade, a gente acabou... Embora os processos antigos também funcionam, mas a gente... Um amigo meu, engenheiro, muito bom, que manja pra caramba de eletrônica, ele construiu, já estamos na versão, nós vamos testar em breve a versão 5, né? Na verdade, a gente já veio testando um aparelho que justamente tem a finalidade de converter o som em luz e depois de luz para som de volta. Por quê? Porque a gente sabe que esses comunicantes, eles têm mais facilidade de trabalhar com frequências altas, e a luz é infinitamente mais alta do que o som. Então, a gente transforma, esse aparelho transforma o som em luz, que seria o momento para eles trabalharem na luz, que vai ser convertida em som de volta. Então, nessa ponte, que a gente até chama de ponte de luz, tem saído luzes assim, muito limpas, muito, muito boas. E nós já testamos quatro aparelhos, né, que o Thales construiu, e vamos testar o quinto aí, buscando cada vez mais perto assim, de um diálogo, né, de uma comunicação com vai e vem, né? Vamos ver. Entendo. Me diz uma coisa, Sônia, sobre esses investigadores sobrenaturais que nós temos no Brasil, alguns que levam o trabalho a sério com respeito à espiritualidade, você acredita que esses aparelhos, eles poderiam ser eficazes, são eficazes, ou ainda eles precisam de um pouco mais de evolução? Na verdade, a culpa não é do Por aparelho. exemplo, por exemplo, o K2. Ah, o K2, o Spirit Box. Então, veja, na verdade, o problema não está no aparelho, está na falta de informação que as pessoas têm e saem usando esse troço. Aí o que acontece? Veja, o outro lado tem um tremendo trabalho para aprimorar a comunicação através da estação, através de aparelhos super mega sofisticados e tal.
E aí o pessoal usa, vamos fazer uma comparação. Eu não sei se você chegou a conhecer, antigamente que se usava, era uma brincadeira, não era era tipo assim uma latinha que passava um barbante e a outra Sei. latinha na outra ponta, né? Sim, Então, sim. certo? Isso Brincava disso quando era criança. exatamente, exatamente. Daí o que acontece? Esse tipo de péssima tecnologia, né, que a gente não entendia porcaria nenhuma, porque pelo barbante não ia nada, mas enfim, É, se compara ao Spirit Box, que é uma coisa local, regional, que não tem alcance e não tem como melhorar. Por quê? Porque vem daqui mesmo. A comunicação feita por esses aparelhos que você citou, elas são transmissões locais, são interferências diretas no aparelho, são espíritos que estão transitando, não tem nada o que fazer na vida, e vê lá uma oportunidade de encher as paciências de alguém, então é lá mesmo. Que nem, por exemplo, a pessoa se dá o trabalho de ir no cemitério. Gente, o que é isso? Claro, no cemitério mora muitos espíritos. A gente sabe até porque também teve uma vez lá que eu também fiz umas pesquisas e tal. Mas então tem lá muitos espíritos. Mas que espíritos são esses? São pessoas que se julgam abandonadas ou que de repente, tipo assim, eu morri, então eu tenho que ficar aqui. Quer dizer, é uma falta de esclarecimento absoluto, né? Então tem espíritos nos cemitérios. O problema é o nível, entende? Então, quando você usa esses aparelhos que você citou, você está usando alguma coisa que nem aquela brincadeira do copo também. São coisas que são sim, trabalhadas aqui, por espíritos que estão aqui no nosso lado. Então, aquilo nunca vai progredir, porque ele não tem. O nível dos comunicantes vai ser ou de brincadeira, como, por exemplo, a gente sabe que tem os aparelhos, ouvem palavrões, ameaças, tipo assim, eu vou te matar. Quer dizer, os caras se divertem, sim. né, na realidade. Demônio. Sabe? Então, é esse tipo de nível que está se alcançando com esses aparelhos. Por quê? Porque eles têm alcance local. E por quê? Porque as Sim, pessoas foram pelo caminho mais fácil, entendeu? Agora, claro, funciona, de repente funciona. Você pode ouvir uma batida, você pode ouvir um alô, pode ouvir, mas isso aí não vai longe, entendeu? Mas é compatível com o interesse que a pessoa tem, com o nível de interesse que a pessoa tem também, entende? E se sim. ela vai no cemitério, vai achar que está fazendo uma grande coisa. O que pode acontecer é ela voltar obsidiada, entendeu? Ainda levar os espíritos para Sim, casa, né? exatamente. É bem perigoso, por isso que a gente sempre fala para levar muito a sério a espiritualidade, estudar, ter certeza do que está fazendo, né, para Exato. não ser obsidiada, não ser atacada. A gente sabe das influências espirituais aí que é bem. Com certeza. Desocupada tem aqui também tem, né? Então, todo lugar tem, né? Lá também. Verdade, verdade. Mas você acredita, assim, que os espíritos de luz, eles possam auxiliar esses que, de repente, busca ajuda ou não tem entendimento do seu desencarne? É possível. Sim, pode, veja, esse não é o objetivo do nosso trabalho. Eu É, falo, Sim, 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 o, sim, claro. quer dizer, claro, eles podem ajudar se o espírito, se a consciência que está, por exemplo, no cemitério tiver interesse em sair, claro que vai, vai acompanhar, vai acomodar do lado. Mas não é em um nível de uma ignorância sobre a realidade, sobre o fato de ter morrido, e então, provavelmente, os espíritos mais elevados queiram, ele está lá porque ele quer, né? Sim, né, exatamente. Esse áudio aqui é de uma live que você fez. Eu trouxe só para mostrar para o pessoal. Você continua utilizando essa mesma técnica desse Uhum. esse programa?
Ou já modificou? Na verdade, na verdade, eu não sei de quando, eu não sei nem qual é essa gravação, mas Eu não lembro as também. últimas foi aparelho novo, né, com a Light Bridge lá, que é a ponte de luz. Esse eu não sei, que você mostrar, não sei qual que é, mas com a Light Bridge a gente usa programa para gravar normal. Esse, por exemplo, que você está mostrando aí, eu uso direto, né? Que é um programa simples, mas muito bom, que é o Adobe Audition. Sim, sim. E você faz as gravações pelo seu computador ou celular, ou os dois? Ou você Não, a gravação de utiliza áudio, que eu quase não tenho de feito, áudio? eu gravo tudo pelo Sim. computador. Áudio é pelo computador. As imagens, sim, pelo celular. Sim, sim. Uma forma bem mais fácil de trabalhar do que câmeras, que já tive um monte e tal, mas o celular hoje em dia, nossa, ele é excelente. Aliás, eu cheguei a comprar um celular 4K, logo que saiu, isso faz uns 3 anos, mais ou menos, achando que o 4K seria ótimo, né? E daí descobri que não, que é uma meleca. Daí está encostado o celular aí. O melhor mesmo é um celular normal, com câmeras boas só, mas nada de muito mimimi, não. Entendi. Essa aqui é só para mostrar para o pessoal como que é mais ou menos uma captação de voz, né? Uhum. Deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo. Eu comecei a fazer gravação, né? Ele é o coordenador principal. Existem outros coordenadores, mas ele também é um dos que mais conversa comigo. Então, eu estava pedindo para que fizessem comunicação em inglês por causa que eu vou levar para os Estados Unidos, né? E na sequência eu ia gravar com a Emma, que é australiana. Então, deixa eu lembrar o que eu falei aqui. Now we have to speak in English. Eu falei, now we have to speak in English, né? Quer dizer, agora nós temos que falar em inglês. E ele responde, testando. Deixa eu aumentar agora, porque como foi da forma que entrou, não está tão alto, mas... Eu queria até falar uma coisa. Mesmo você não aumentando, dá para ouvir perfeitamente, né? É que você aumenta, mas dá para ouvir ele falar testando, né? Porque ia mostrar, eu não me lembro nem desse... que foi essa gravação, não lembro. Eu não me recordo também. Eu também não sei. Mas... mas eu acho que daí eu amplifiquei, né, para ouvir melhor. Eu não sei para quem que eu estava mostrando. Mas mesmo antes de amplificar, já deu para ouvir perfeitamente ele falando testando. Aí amplificou, ficou bem. Mais alto. Verdade. Testando. Tá, então eu perguntei em inglês, mas ele respondeu em português. De novo. Speak English. Tá? E o outro que também foi antes de falar com a Emma, esse aqui foi muito interessante, porque eu estou encerrando, e antes de eu encerrar, ele fala e acaba. Quer ver, ó? Então começa com e acaba. E acaba. E daí eu digo. I'll make a test changing to blues. Eu vou fazer não, o que eu digo aqui? Eu vou fazer um teste mudando para o Bose, que é um aparelho de som, né? Então, antes disso, e daí eu falo no final aqui, ó. Ok, thank you. Eu agradeço, mas antes ele sabia que eu ia encerrar, porque ele já diz e acaba. Incrível, né? Como que é a consciência espiritual, né? Antes de você encerrar, ele já sabia que ia ser encerrado, né? A comunicação. Sim, com certeza. O que implica, na verdade, em várias observações, como, por exemplo, o fato de que, para isso acontecer, eles têm que ter uma noção de tempo diferente da nossa, porque eles têm que saber exatamente quando eu vou falar e o que eu vou falar.
e entrar antes que eu comece a falar, entende? Então, é todo um domínio do tempo, que é uma coisa assim que a nossa ciência não faz ideia do que seja, né? Verdade, verdade. Deixa eu ver aqui se o pessoal tem alguma pergunta. Pessoal, já pode fazendo suas perguntas aqui para a Sônia. Em quanto tempo, deixa eu ver aqui, em quanto tempo acreditam que precisam de aparelhos para comunicação que possamos ver e ouvir sem tecnologia alguma? Acreditam não precisar de aparelhos? É mais ou É menos. uma pergunta bem difícil essa, Na né? verdade, assim, não, quem que fez, eu não sei o nome, mas enfim. Desculpa, Caçadores do Sobrenatural Missões. Ah, É então, possível a gente chegar num nível tão nunca vai superior ser. onde... Se ele está se referindo, ou se ele acha que a mente seria superior, na verdade, ela nunca vai ter credibilidade. Esse vai ser o problema. Quando você trabalha com tecnologia, você tem como fazer investigação e analisar e pôr na mão de perito forense, e eles podem fazer uma série de análises, comprovando ou não se a coisa é verdadeira ou não. Quando você volta para trás para fenômenos mediúnicos, você está andando para trás, entendeu? Porque a mediunidade é complicada. Até hoje, na verdade, se a espiritualidade não consegue um aval científico, é porque tem lidado sempre com médiums, né? O fato de se inserir tecnologia, na verdade, é um avanço muito grande, né? E o que vai ocorrer, com certeza, é a melhoria da tecnologia, isso sim. Então, a gente prevê, por exemplo, que a gente vai ter imagens 3D, a gente vai ter hologramas, até porque o inventor do holograma está na estação, né? Que é o Denis Gabor. Então, com certeza, ele está procurando lá repetir o que ele inventou aqui. Enfim, então, tudo isso vai fazer parte sim, do futuro. Mas na verdade, não usar aparelho seria um retrocesso, eu acho, porque você não tem como comprovar nada. Sim, sim. É porque, assim, a Sônia, ela faz um trabalho científico, né, Sônia? Sim, eu Mais procuro fazer de científico. forma bem rigorosa, porque, na verdade, quer dizer, eu não tenho feito para mim, já há muitos anos, né, que eu não faço mais nada para mim, então, para que as pessoas possam ter segurança, eu tenho que fazer tudo muito controlado, né, Sim. que elas tenham segurança de que eu não estou enganando ninguém, ninguém está sendo enganado, entendeu? Que seria uma coisa muito preocupante, né? Então, vai toda a credibilidade da gente em cada publicação, né? Cada vez que eu publico. Agora, felizmente, tem assim muito endosso, né, das pessoas que ou reconhecem a voz ou identificam um falecido. Então, tudo isso é graças a essa transmissão técnica, né? Porque não tem como, por exemplo, você criar uma imagem se não for através da transmissão de dados. Mentalmente, você não vai criar, certo? Então, eu acredito que vamos sim mudar para melhor, tendo cada vez mais tecnologia e na medida em que o nosso lado avança também, né, com novos aparelhos, isso vai sempre abrindo possibilidades. Que nem, por exemplo, né, a Evelyn mencionou no começo do uso das fitas cassetes, que eram tenebrosas, entendeu? Usei e as fitas cassetes. Então, aquilo não tinha, digamos, nem qualidade e também não tinha, por exemplo, você queria voltar um pouquinho, que no computador você olha, você pá, bate em cima do que você quer, naquilo você apertava o botão, o troço ia correndo, daí você adiantava um pouco, quer dizer, era infernal. Ou seja, na verdade, hoje, com a melhora da tecnologia, melhoraram as transcomunicações. Então, eu imagino que daqui a 10 anos, por exemplo, provavelmente nós vamos ter, assim, hologramas dos falecidos aí conversando com a gente, né? Inclusive, eu vou até ler um trecho aqui do Nikola Tesla, desculpa, Nikola Tesla, meu Deus, de 1926, né? Essa mensagem, até peguei lá do
do seu site, quando a tecnologia sem fim for aplicada adequadamente à Terra inteira, será convertida num enorme cérebro. Aliás, diga-se que de fato o é. Todas as coisas serão como partículas de um tempo real e rítmico. Seremos capazes de nos comunicar uns com os outros instantaneamente, independente da distância. Não só isso, mas através da televisão e telefonia. Vamos ver e ouvir uns aos outros tão perfeitamente como se estivéssemos face a face, apesar de interferir. Mesmo com distância de milhares de quilômetros, tais aparelhos através dos quais seremos capazes de fazer tudo, vão caber no bolso do colete. Eu achei muito interessante essa mensagem, porque é o avanço da tecnologia, né? Eles querem que avance, né? E assim, não só a tecnologia, para avançar a tecnologia, nós também precisamos avançar, né? Sim, não, eles não têm como, eles dependem da nossa velharia aqui, entendeu? A nossa tecnologia é muito primitiva ainda, mas eles têm que se virar com o que a gente tem, né? E é incrível, né, Sônia? Você utiliza de materiais simples, né, para fazer as transimagens, spray, né? Eu vi que você também fez uma experiência com spray. Pior, inseticida. Inseticida! Que loucura! Foi uma loucura. Eu quase morri fazendo as minhas ideias. Não, a ideia básica não, era interessante e funcionou. Só que eu não tinha outro spray de outra coisa no dia. E eu falei, vai inseticida mesmo, tasquei inseticida aqui, né? E eles, na nuvem, eles fizeram coisas assim, muito, muito show, tá? Nas revistas aí recentes. Então, funciona a técnica, mas. Não, mas é pior. perigosa. Não usar inseticida. Na verdade, eu daí fui, né, no dia seguinte, quando eu vi que deu certo, eu fui no supermercado e comprei. Até comprei vários, aqueles perfumes em spray para ambiente, sabe? Falei, bom, pelo menos, né, vai ficar perfumado, não vai ficar de inseticida. Mas daí o que acontece? Não deu muito certo, porque o spray do perfume, ele meio que parece que ele chove, sabe? Ele tem assim, ele tem gotas quase, sabe? E o do inseticida era melhor. Então eu preciso descobrir um outro produto que também forma uma nuvem bem assim, bem maçudinha e não cheia de pontinhos como o do perfume, entendeu? Mas enfim, tudo isso é aprendizado e assim que a gente vai, né? Vai buscando. É bom saber das necessidades, de repente, através, né, das lives, chega na mão de algum cientista que tem uma solução, né, Sônia? Que Na possa verdade, trazer a solução. Eu cheguei a pensar e pedi até para um amigo meu que é muito bom de eletrônica, dar uma pensada, como que a gente poderia fazer, como se fosse, digamos, uma roda de sprays, sabe? Mas eles teriam que funcionar ao mesmo tempo, que não dá. Ou você usa a mão, né? E o celular aí é complicado, né? Também outro dia eu queria usar 2 sprays, daí eu tive que botar o celular parado. Mas eu queria fazer uma coisa mais complexa, mas não vai ser possível usar inseticida, né? Enfim, estou pensando aí como é que a gente pode melhorar essa técnica que funcionou. É melhorar. A Nina está perguntando se é preciso fazer algum preparo espiritual antes das pesquisas. Então, aí é complicado, né? Porque eu não faço, mas por que eu não faço? Porque eu estou com eles 24 horas por dia, né? Então, digamos que assim, a comunicação é tipo 24 horas, então não tenho que parar para pensar nada, mas, digamos, se a pessoa trabalha, se ela sai e tal, eu acho que convém, não necessariamente rezar, né, porque eu acho que isso, de repente, não... Mas, enfim, fazer uma mentalização, um relaxamento e tentar fazer uma canalização. Eu acho que para o geral das pessoas, acho que é bom
para dar uma serenada, né, fazer uma comunicação, porque sabe, você chega da rua cansada, esgotada, com raiva, porque não sei o que aconteceu, enfim. Então, é legal dar uma quebrada nisso, né? Então, fazer uma mentalização, um relaxamento, acho que é interessante. E ter boas intenções, né? Sim, na verdade, o que as pessoas precisam entender é que nós determinamos os nossos comunicantes, né? Assim como é a mesma coisa você falar isso. porque não, é verdade. A mesma coisa acontece aqui na Terra, só que a gente não nota. Por exemplo, tenho certeza que quem está nos assistindo não tem amigos que estão tá no presídio, enfim, assassinos, não tem amizade. Por quê? Porque não é a nossa linha de interesse. Então, a nossa linha de interesse é pessoas que gostam de espiritualidade, que se interessam, que se dedicam, ajudam o próximo. Então, nós escolhemos os nossos parceiros do lado de cá e do lado de lá, é a mesma coisa, né? Então, você vai definir quem serão seus amigos na medida das suas intenções, dos seus pensamentos, dos seus objetivos, né? Isso vai determinar com quem que... Agora, se você for no cemitério, não tem jeito, entendeu? Você vai mesmo contactar o coitadinho que está lá sentado no túmulo, esperando para ver se um dia alguma família resolve visitar ele, essas coisas, entendeu? Sim, sim. Sim, quem procura, acha. Exato. Né? Com certeza. A André falou, acredito que a tecnologia não deixará de ser usada, mas sim aperfeiçoada. Sim, exato. Sônia, você falou em outra live que o outro lado pode ser muito mais, mas que para isso você precisaria de pessoas e ajuda. Como podemos te ajudar e ajudá-los? Então, Nícia, a Nícia é uma pessoa assim, queridíssima, é minha amiga, é voluntária. Se os brasileiros estão podendo acompanhar o meu trabalho, é graças a ela. Eu sempre digo isso porque eu sou muito grata à ajuda dela. Ela faz todas as traduções, é porque a gente publica primeiro em inglês, né? Porque tem que ir para o mundo, e depois vai para a mão depois do mundo vai para a mão da Nícia. E a Nícia faz as traduções e a gente distribui aqui no Brasil. Então, a Nícia é nossa voluntária, e de fato eu tenho comentado que a gente sempre precisa de ajuda, de muitos tipos, dependendo do que a pessoa saiba fazer, daquilo que ela que é o hobby dela, o que é a profissão dela, sempre tem alguma coisa que poderia nos ajudar. E claro que o comboio é pesado, entendeu? Quanto mais pessoas ajudarem a puxar, a coisa funciona melhor, né? E a Nícia é uma das que ajudam a gente a puxar, e olha, ela tem um trabalho e tanto. E tem feito um trabalho fenomenal, porque ela traduz e a gente publica. Então, graças a ela, a turma aqui está podendo acompanhar, porque senão eu não conseguiria fazer, entende? Porque eu já faço tudo em inglês para poder ir direto para o exterior. E daí não daria para ainda fazer a tradução. Então, graças a ela, o pessoal está acompanhando nas revistas, enfim, tudo que a gente publica. Nivaldo falou, muito top essas imagens, parabéns, Sônia, para dar esse conforto, né, essas pessoas que precisam, né? Você acredita, Sônia, que está melhorando muito a questão das pessoas acreditarem mais na vida após a morte? Ou então, você acha que ainda está muito primitivo? Olha, uma coisa que eu já ia até comentar um pouquinho antes. Na verdade, o verbo acreditar, que eu notei que você usou algumas vezes, na verdade é um verbo que já excluí do meu vocabulário. Porque ou você sabe ou você não sabe. Exato. Então, o acreditar implica em você dar um crédito, independente de você estar totalmente convencido, que nem, por exemplo, vamos supor, os dogmas da Igreja Católica. Então, o católico vai dizer, eu acredito
que não sei que a Virgem Maria era virgem. É um dogma. Então, ele acredita nisso, entendeu? Agora, ele não sabe, certo? Então, o que eu prefiro é sempre usar a palavra saber em vez de acreditar, né? Então, eu diria que as pessoas vêm mais preparadas, aí a nova geração vem mais preparada para essa parte de tecnologia. Infelizmente, a parte moral e ética não está acompanhado, né? Quer dizer, no final, essa criançada, essa garotada aí entende pra caramba, mas não vai ser difícil chamar a atenção da espiritualidade, porque por causa mesmo da própria idade, tem 1000 objetivos, 1000 interesses, é meio complicado, de certo, mas com certeza vai ter, dentre a garotada, vai ter aqueles que vão perceber a profundidade, a seriedade e vão ajudar a comprovar isso, porque é mesmo um trabalho de tempo, né? Como a gente falou lá no começo, não é uma coisa que dá para chegar amanhã e fazer uma explosão, uma implosão no mundo, tipo, olha, a vida continua. Nossa, isso aí vai matar um monte de gente, né? Só de susto. Sim, sim, não, eu digo assim, no decorrer da sua jornada, você acho que melhorou muito essa aceitação? Nossa, tá. Nossa, não se compara. Quando eu comecei a gravar, e claro, nem sabia direito como é que tinha que fazer, nem nada, eram mais sussurros, né? Baixos, porque eu também nem sabia direito como que se trabalhava, enfim. E hoje você tem vozes assim que falam como a gente está falando, né? E imagens que eu mesma falo, gente, de onde saiu isso, né? Então, com certeza, nossa, são 35 anos de batalha que... agora, o que é uma coisa muito curiosa é que, digamos que, desses 35 anos, eu diria que quase 30 foi em marcha lenta, sabe? Tipo assim, o negócio ia, mas a passo de minhoca, sabe? Assim, vai, mas que não vai e tal. De uns 6 anos para cá, o negócio começou a tomar corpo e no último 1 ano e qualquer coisa, o daí agora está indo ribanceira acima, entendeu? Tá assim, agora tá show, porque agora, nossa, é outra coisa, entende? Nossa, se a gente comparar o que a gente tinha... Tem uma pergunta aqui para falar sobre o Narixa. Narisha, desculpa, eu não conheço. O Narisha, na verdade, ele digamos, um dos seres do comando, né? Obviamente que o comando é feito com inúmeras entidades extremamente avançadas, né? E é um ultraterrestre, né, que você estava falando. Na verdade, os ultraterrestres são quem? São seres que provavelmente tiveram uma vida na Terra, ou algumas vidas na Terra, e resolveram ficar, ao invés de poderem fazer a sua evolução em outros orbes aí do universo, eles, por opção, decidiram ficar aqui na Terra. Então, são entidades que fazem parte do comando e que acompanham a nossa presente civilização. Eles já acompanharam outras, no mais das vezes, mas a nossa, com certeza. Então, eles estão aqui há 5, 10, 15 mil anos, né? Então, são seres que têm um conhecimento gigantesco. São eles, na verdade, que abrem a porteira, ou não, né? Para a coisa acelerar. Eles, obviamente, esse projeto, né, do qual a transcomunicação faz parte, é todo sob orientação deles, eles vão fazer as coisas no momento certo, se houver a transição planetária, vai estar sob coordenação deles. Então, o Narisha, na verdade, agora respondendo a pergunta, é um dos seres do comando,
Eu já recebi algumas transimagens, eu acho que quem perguntou deve ter visto imagens dele, e ele é um ser com uma cabeça bem grande e tal, e eventualmente, eu tenho, Cássia, uma suspeita, que até publiquei já sobre isso, de que o Tesla, na verdade, seja a mesma pessoa do Narisha, né? Ou seja, o Narisha, que estaria aqui há alguns 1000 anos, teria encarnado em algum momento como Tesla para trazer um avanço para a nossa humanidade, né? E aí deixar tudo que o Tesla deixou, que foi, na verdade, o maior inventor de todos os tempos, né? E aí, para a gente poder seguir. Inclusive, se hoje a gente pode fazer transcomunicação, foi porque o Tesla deixou muita coisa engatilhada. Então, talvez ele tenha vindo com esse propósito, né? E tem uma das revistas em que eu falo isso. Pus a foto do Tesla e do Narisha junto para comparação, tá bem legal. Ele também pergunta se eles podem entrar na dimensão espiritual, na Terra, né? Ou só a comunicação? Se eles transitam, eu acredito que ele quer dizer se eles também transitam entre nós aqui. Não veria por quê, né? Na verdade, eles são entidades que eles já não têm mais corpo denso, né? Como o nosso, e nossa presença deve ser assim meio muito pesada, né? Para eles, eles não teriam por quê. Agora, claro, a gente tem que sempre lembrar que existem muitos níveis digamos que entre nós e o comando deve ter, sei lá, centenas de níveis, né? Então, não precisa que essa turma lá de cima esteja aqui por perto. Na verdade, eles acompanham de alguma forma que a gente nem faz ideia como. Não sei se é por aparelhagem, se é a nível mental, sei lá. Mas, enfim, mas tem outros mais abaixo que estão a serviço, né, do comando e que, com certeza, fazem essa intermediação, né, aqui na Terra, podem estar próximos, enfim. Sol 777. A TC é um ótimo canal de comunicação com o lado astral e espiritual. Sônia é uma pessoa batalhadora e pesquisadora e conhecida mundialmente pelo ótimo trabalho que executa. Sim. Olha, está recebendo bons frutos também com o documentário. Exato. Mas essa mensagem veio do Reinaldo, né? Eu conheço, é um amigo meu de Ponta Grossa. E eu brinco muito com ele. Então, eu fiquei contente que ele está aí nos ouvindo hoje. Ela fala, se você poderia falar, Sônia, sobre realidade paralela e dimensões. Então, veja só, eu também procuro não falar daquilo que a gente não sabe, né? Sim. Porque tem, o que o pessoal chuta aí que falam de abobrinha aí, sabe? Sem comentários. Então, na verdade, a gente não sabe exatamente, digamos, o que diferencia. Provavelmente deve ser como que diz? O tanto de frequência de cada pedaço que são dimensões separadas. Elas devem se separar, penso, por frequências diferentes. Então, nós estamos numa determinada frequência, e quem não está na nossa frequência deixa de ser visível para nós, né? E isso a gente pode ver, por exemplo, nas gravações que a gente faz com câmera infravermelho. Então, o infravermelho, ele pega uma faixa visual que os nossos olhos não pegam, certo? Porém, a câmera pega. Ela foi feita para isso. Ela é muito usada no campo militar, né, para se enxergar à noite, no total escuro, a câmera pega o que está lá. E eu cheguei a fazer várias gravações com infravermelho e peguei coisas assim muito que não fazia ideia, quer dizer, diferente daquilo que a câmera comum pega, que equivale, digamos, aos nossos olhos, né? A câmera infravermelha, ela pega coisas que os nossos olhos não pegam.
Então, digamos, e no entanto, essas coisas estão aqui. Por exemplo, orbes é o tipo da coisa que até hoje ninguém sabe o que é, eu também não. Mas ainda está sendo estudada, né? Exato, mas, por exemplo, se você usar a câmera vermelho, você pega muito mais. Então, significa que na faixa, dessa faixa que para nós é invisível, na verdade, tem mais orbes do que na faixa visual que poderá ser pega por um celular ou por uma câmera comum, entende? Então, no entanto, estão aqui, né? Então, eu quero dizer assim, de repente, são frequências diferentes que fazem com que existam níveis inacessíveis e outros acessíveis para a gente. Eu acho que isso seriam as dimensões, suponho. Sim, sim. Pessoal, já estamos em 1 hora já, não quero tomar muito tempo da Sônia. Sônia, só para concluir essa nossa entrevista, esse nosso podcast, qualquer pessoa pode tentar fazer uma comunicação, adquirindo um aparelho. Então, e tenha vontade, uma pessoa que tenha vontade em iniciar nesse processo. O que ela precisa? Bom, precisa principalmente de muita determinação, muita vontade, porque aí é que ela vai definir os amigos do outro lado, entendeu? Como a gente falou, né? Se ela for no cemitério, danou-se, né? Daí não vai para frente nunca. E, ao contrário, até pode levar para casa uns obsessores de presente, né? Enfim. Então, eu acho que o que mais é importante para justamente cair fora dos transeuntes que não tem nada o que fazer, que poderiam realmente se comunicar, sempre com coisinha que até pode ser de baixo nível, né, como a gente já soube e tudo, seria isso, ter assim uma programação, muita determinação, tipo assim, quando eu falo programação, é tipo assim, assumir um compromisso com o outro lado e cumprir, tipo assim, vamos supor, eu vou gravar 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, toda quinta-feira às 9 horas, né? Sabe? E manter aquele compromisso. Isso, na verdade, já começa a despertar que o outro lado passa a notar. Eu acho que a gente é como se fosse assim um náufrago no oceano que está se esperneando lá, entendeu? No baita do oceano, entendeu? Então a gente tem que chamar a atenção desses seres que nos interessam, né, que são mais elevados, mediante o nosso propósito, porque eles precisam de gente para ajudá-los, né? Mas eles não precisam daquelas pessoas que falam, eu também quero, mas assim, tipo amanhã, não, hoje eu vou no shopping, hoje eu não vou fazer gravação, aí não dá certo, entendeu? Mas então acho que comprometimento deve ser a palavra-chave. Verdade, verdade, muito responsabilidade, comprometimento, estudo, vontade, Isso. né? O estudo é sempre fundamental, porque a partir do que a gente já fez, por exemplo, por isso que eu tenho assim, muito cuidado de documentar tudo o que eu faço, porque vai servir de guia para quem vier depois, né? Então, sabe, tipo assim, as pessoas podem ver o que deu certo, o que deu errado, por que deu errado, né? E assim por diante. Então, eu acho assim fundamental deixar tudo devidamente registrado aqui. Verdade, verdade, Sônia. Gostaria de agradecer, Sônia, a oportunidade de estar aqui no nosso canal, passar um pouco do seu conhecimento, inspirar pessoas, né? Isso é bom. Você me inspirou há muito tempo atrás, quando eu comecei as minhas pesquisas, foi porque eu encontrei um vídeo seu e também fui curiosa. Falei, não, eu preciso entender, eu preciso saber, eu quero saber mais. E então isso é básico, é importantíssimo. A curiosidade é o que alimenta, na verdade, né, a pesquisa. Exatamente, e a gente está numa busca incessante, né? Sempre para a gente evoluir. E conhecimento é tudo, né, Sônia? A gente tem que
buscar, a gente vai morrer aprendendo, continuar aprendendo no lado de lá, e a Exato, vida segue, né? Então, eu gostaria de exatamente. agradecer essa oportunidade, é uma honra mesmo, muito feliz. Agradecer a todos que estão, que acompanharam a live, aos que chegaram agora, sejam muito bem-vindos, se inscreva, ativa o sininho, deixa um like que nos ajuda a levar essa mensagem, a mensagem de Sônia, o conhecimento de Sônia para outras pessoas que também buscam, e ficamos por aqui. Quer finalizar, encerrar? Só deixar um Deixar grande uma... beijo aí, um beijão bem grande aí para todo mundo que teve a paciência de nos ouvir, e convido para nos visitarem, a Evelyn, de certo, vai deixar lá os links, vai ser um Sim. prazer, e eu que agradeço pela oportunidade, porque faz parte também do nosso trabalho, levar um pouco, né, do que a gente tem feito, então eu que agradeço porque você nos deu essa oportunidade. Então, muito obrigada, Imagina. Evelyn, obrigada, gente, e uma boa semana para todos. Obrigada, gente. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.